Nesse bloco, vamos tratar principalmente de questões referentes ao direito societário, que é também, assim como a parte geral, uma matéria de extrema relevância. Na verdade, todas são, né, gente? Não tem mais, menos relevante. Então, vamos lá para a nossa primeira questão envolvendo o nosso direito societário. A sociedade empresária no direito brasileiro tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, salvo as exceções expressas em lei. Percebam que isso daqui foi justamente o que a gente explicou a você quando falamos do artigo 982 do Código Civil. A gente disse que, a depender do objeto social, a depender da atividade, a sociedade vai ser simples ou empresária. Foi isso que a gente disse. É a dicção do artigo 982. Quando a gente foi para o parágrafo único, a gente disse que eu tenho uma sociedade que é sempre simples, que são as cooperativas. Eu tenho uma sociedade que é sempre empresária, que são as sociedades por ações. Então, tem por objeto o exercício próprio de empresário, ok, né? Para a sociedade ser empresária, ela também tem que conjugar os requisitos do 966, sujeito a registro, salvo as exceções expressas em lei. Se você for prestar atenção, isso é o início de nossa aula de direito societário. Letra B. Adquire personalidade jurídica tão logo começa em suas atividades? Não. Toda e qualquer pessoa jurídica, para que tenha personalidade, ela precisa se registrar. Isso é muito mais, inclusive, direito civil do que propriamente o nosso direito empresarial. Letra C. Não tem atributos os direitos da personalidade, não podendo sofrer dano moral. Entendimento já devidamente superado, sumulado na súmula 227 do STJ. Gente, houve um tempo em que se discutia muito acerca dos direitos da personalidade da pessoa jurídica. Hoje em dia esse conceito é completamente superado, essa discussão é superada. Claro que a pessoa jurídica tem direito, sim, à proteção dos direitos da personalidade. Pode sofrer, sim, dano moral. Agora, o que acontece é o seguinte, a gente, enquanto pessoa física, enquanto pessoa natural, a gente tem aquilo que a gente chama de honra subjetiva. A pessoa jurídica não tem, mas ela tem a honra objetiva e, portanto, merece, sim, proteção ao bom nome. Imagina, você estragar, você jogar na lama o nome de uma empresa, isso traz transtornos e prejuízos irreparáveis. Letra D. Independente de seu objeto, é empresária a sociedade limitada? Não. É empresária a sociedade anônima. E tem outra coisa também, ela não se chama mais de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Ela, hoje em dia, é só sociedade limitada. Então, letra A foi nossa primeira resposta dessa parte aqui. Quanto às sociedades empresárias, considere as afirmativas a seguir. 8ª questão. A dissolução de sociedade empresária abrange o ato ou fato desencadeante, a liquidação com solução das pendências e a partilha do acervo entre os sócios. É exatamente isso que a gente viu. Para se acabar uma empresa, você primeiro a dissolve, depois vai liquidá-la, você dá baixa na junta comercial e você partilha entre os sócios aquilo que sobrou. A gente falou na parte de sociedade, vou até te dizer onde estava. Lá na primeira aula de sociedade, eu falei de constituição de sociedade e desconstituição, desfazimento, de dissolução total. E justamente a dissolução é esse ato desencadeante e virão outros atos depois, até que a empresa deixe de existir de fato e de direito. 2. A dissolução da limitada, por vontade dos sócios, exige a aprovação de metade do capital social. Nas sociedades por ações, exige-se pelo menos 3/4 das ações com direito a voto. Não, gente, isso daqui é uma questão de quórum. Está contrariando, eu vou colocar aqui os artigos 1071, inciso 6º do Código Civil, a 1076, certo? E na SA, na lei das SA, o quórum que vai ser de metade vai ser do artigo 136, inciso 10. Eu sempre digo assim, quórum a gente não tem o que ensinar para você. Eu acho que nem eu, nem professor nenhum. Quórum é você pegar, sentar e memorizar. Fazer uma tabelinha dos principais quórums, tá? Você faz essa tabelinha e vai aí memorizando. Quando estiver perto da prova, você revisa porque é meramente decoreba. Se você quiser depois, até, professora, eu tenho até umas tabelinhas de quórum, acho que eu não disponibilizei, não me lembro durante as aulas, mas eu acho que não. Mas fale comigo que eu te disponibilizo sem nenhum problema. 3.
A expulsão dos sócios na sociedade limitada conduz de modo obrigatório à dissolução total? Não, não. A princípio, e é isso que nós vamos encontrar pela disposição do 1085, quando um sócio sai, se chama isso de resolução parcial em relação ao sócio. Se chama isso de dissolução, de resolução em relação ao sócio, é como o Código Civil chama, ou dissolução parcial, é como o Código de Processo Civil chama. Não necessariamente a expulsão daquele sócio vai fazer com que a sociedade se acabe para todo mundo. 4. Nas limitadas, quando houver modificação do contrato, fusão ou incorporação, terá o sócio que dissentir da deliberação o direito de recesso, que é o direito de se retirar da sociedade, nos 30 dias seguintes à reunião dos sócios. É exatamente isso que vamos encontrar pela disposição do 1077, sendo assim, estão corretas 1 e 4, não é isso? É, 1 e 4. Gente, o que acontece? No caso de fusão, incorporação, isso vai mudar estruturalmente a vida da sociedade. Portanto, é assegurado o direito ao sócio, aquele sócio que dissentir, aquele sócio que não concordar, o ditado popular de que os incomodados é que se retirem. O direito de se retirar da própria sociedade, que significa o direito de recesso. Que não é, como a gente disse, o direito de ficar de férias. É uma piadinha boba, mas que vale a pena dizermos. 9. A reorganização societária é uma realidade presente no mundo empresarial por diversos motivos, dentre os quais podem ser citados a otimização de recursos, a redução legal da carga tributária e a busca de sinergias. A operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucedem todos os direitos e obrigações, é denominada, só espero que você não tenha colocado reconvenção, né? Porque isso aqui é processo civil. Quando a gente vai ver, essa é a definição que a gente vai encontrar no próprio artigo 1116. Na aula, eu te disse o seguinte, eu expliquei por umas letrinhas. Na incorporação, a incorporadora absorve a incorporada. E eu ainda te disse que você memorizasse que a palavrinha de ordem na incorporação é absorver. Na fusão, a gente tem a sociedade A, que se junta com a sociedade B, que se funde, somem para formar a sociedade C. Eu te disse até que prestasse muita atenção, porque a fusão tem uma tênue diferença da incorporação. Na incorporação, essa daqui vem para cá. A incorporadora absorve a incorporada. Na fusão, todas as que se fundiram vão sumir. A cisão é no sentido de quebra, não no sentido de falência. E a cisão é justamente no sentido contrário da incorporação. Na cisão, eu tenho uma sociedade A partir dela, vão surgindo novas sociedades. Percebam, gente, incorporação e cisão são fenômenos opostos. Professor, e a ascendida? Some. A cisão é a única que tem dois tipos. Quando a ascendida some, o nome disso é cisão total. Quando a ascendida permanece, o nome disso é cisão parcial. Então, essa foi a 9ª questão. Gente, vou te dizer uma coisa. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês que eu sou professora também de Direito Civil e tudo mais. E, obviamente, que quando a gente analisa uma prova, a gente tem que analisar com base na ótica do aluno. Né? A gente estuda um pouquinho mais, né? E outra coisa, vocês que estão fazendo concurso, vocês estão estudando 200 matérias ao mesmo tempo, tem que ter uma boa visão de todas elas, e a gente pega uma matéria, por isso que a gente é professor, por isso que você é advogado especialista, você não é generalista, né? Porque quanto mais você estuda a matéria, mais você sabe. E aí eu digo uma coisa a vocês claramente, as questões de direito empresarial não costumam ser as questões mais difíceis. Isso eu estou falando de concursos em geral. E eu falava da história de civil porque eu consigo visualizar, eu consigo mensurar numa prova que, via de regra, as questões de civil, elas até são mais complicadas do que empresarial. Mas por que normalmente o aluno não tem essa noção? Quem está fazendo o concurso não tem essa noção. Porque normalmente se tem muita dificuldade com a disciplina de empresarial. Então, muitas vezes ali na prova parece que se está falando grego, mas não é, acredite em mim, tá? Fique calmo, fique tranquilo, que não é aí das matérias mais difíceis de maneira alguma. 10ª questão. A respeito da sociedade não personificada e de acordo com o disposto no Código, marque a alternativa incorreta. Letra A. Na sociedade em comum,
Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade. Mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo, exatamente, isso aqui está correto, isso aqui está previsto no artigo 987, mas a gente quer a incorreta. Vê, eu sempre faço esse esqueminha, esse aqui eu não me lembro se eu fiz na aula, eu digo assim, numa sociedade em comum, que é aquela que os sócios deliberadamente não quiseram registrá-la, para o credor cobrar algo contra a sociedade, ele pode comprovar, ele pode se utilizar de qualquer meio de prova em direito admitido. Por outro lado, para os sócios cobrarem algo entre si, ou para eles cobrarem algo contra o credor, somente se tiverem prova escrita. E, gente, eu sempre digo, nesse tipo societário, se você tiver que chutar uma questão na prova, indúbio, pró, contra a sociedade em comum. Essa é a sociedade que não se registra, portanto, o legislador quer castigá-la no máximo que puder. Letra B. Na sociedade em comum, todos os sócios respondem de maneira solidária e limitada pelas obrigações. Excluído do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade. Exatamente a previsão do artigo 990. E eu disse a você, e vou repetir, esse é o artigo mais importante de sociedade em comum. Todos os sócios respondem perante credores. O credor pode afetar o patrimônio particular de todos os sócios. Agora, quem fez o contrato em nome da sociedade não tem benefício de ordem. Os demais sócios têm. Essa é a disposição do artigo 990. Letra C. A sociedade e a constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. Exatamente isso é o que vamos encontrar no artigo 992. Vê só. Sobre sociedade, eu vou apagar tudo, a nossa resposta vai ser a letra D, tá? Claro, mas deixa eu apagar. Nós temos duas sociedades não personificadas. Sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Na sociedade em comum, os sócios deliberadamente não quiseram registrá-la e não terão personalidade. A sociedade não terá personalidade. Na sociedade em conta de participação, a lei proíbe que ela tenha personalidade, mesmo que ela queira se formalizar de algum modo. Então, você precisa saber, até para efeitos cartorários. Mesmo que queira se comprovar de algum modo sua existência, se formalizar, a lei proíbe que ela tenha personalidade. Explicamos isso na aula. Consequentemente, na sociedade em conta de participação, o contrato social produz efeitos somente dos sócios. Porém, eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Previsão do artigo 993. Vamos lembrar que a gente estava atrás da incorreta, tá? Em qualquer registro, não confere personalidade jurídica. É isso que nós temos. Então, fica muito atento, porque isso pode resvalar numa questão envolvendo aí a parte de cartório. 11ª questão. Sobre a limitada, mais uma vez, assinale a alternativa incorreta. Acho que a outra foi com suplan, essa também, né? Então, percebam que eles gostam aí da incorreta. Letra A. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem de maneira solidária para integralizar o capital social. Gente, se você pegar, porque isso daqui é meia hora de explicação que demos, se você pegar a nossa aula, e aí eu vou te dizendo cada coisa onde está, porque se você precisar voltar, se aprofundar mais, fica mais fácil. Se você pegar onde falamos de sociedade limitada, passamos aí, eu acho que 15 minutos, meia hora é exagero, falando da explicação desse artigo 1052, do que é subscrever o capital social, do que é integralizar. Enquanto ele não estiver integralizado, enquanto ele não estiver pago, os credores vão poder acionar qualquer sócio, porque os sócios vão responder de maneira solidária. Letra B. O contrato social, ele pode prever a regência supletiva da limitada pelas normas da SA. Exatamente isso é o que a gente encontra no parágrafo único do artigo 1053. Eu até disse assim a vocês na época. O legislador acha pouco que os artigos que temos de limitada. Afora isso, a limitada, ela pode se utilizar de maneira supletiva dos artigos da SA e de maneira subsidiária dos artigos das sociedades simples. Eu te disse até que tivesse bastante cuidado, porque os concursos gostam de cobrar isso daqui de maneira trocada. Letra C.
O capital social divide-se em cotas, iguais ou desiguais, cabendo um ou diversas a cada sócio. Exatamente isso. Previsão do artigo 1055. Letra D. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem já seja sócio, independentemente da audiência dos outros ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Justamente essa é a resposta correta também. Artigo 1057, parágrafo único. Veja, gente, o que eu estava te dizendo aqui. Infelizmente, quórum é uma coisa muito decoreba. Eu digo aos meus alunos na faculdade que, por mim, eu nem cobraria quórum a eles. Mas por que eu cobro? Porque as provas que eles farão na vida terão quórum. Quórum é simplesmente decoreba. Então, o que é que acontece aqui? Numa sociedade limitada, eu tenho os sócios A, B e C. Se A quiser ceder suas cotas a quem já seja sócio, essa cessão de cotas, ela é livre, tá? A quem já seja sócio, independente dos outros. Agora, quando ele quer ceder para um terceiro, ele tem que ter a concordância de 3/4 do capital social. Observe que ele fala aqui no negativo, não haver oposição de 1/4, e eu estou falando no positivo porque dá a mesma coisa. Mas o que você tem que ficar atento é que o contrato pode prever em sentido contrário. É muito comum que a gente tenha prova que diga, muitas vezes o aluno ele faz o maior sacrifício do mundo, decora aquele quórum, tá? Vou lá. Quórum de cessão de cotas é de 3/4. 3/4 do capital social, não no número de sócios. Aí você decora. Aí ele faz ali na prova uma questão prática dizendo, num contrato ficou estabelecido que o quórum para cessão de cotas para estranhos era de 1/5. Essa cláusula é o quê? Aí você está muito na coisa do 3/4, você diz ela é inválida, ela é nula. Não, gente. Presta bem atenção. No direito empresarial, estamos transitando no direito contratual. É contrato social, mas é contrato. Por isso, na maioria das vezes, cabe disposição das partes em sentido contrário. E por isso a gente vai ouvir muito isso, na omissão do contrato. Agora, na omissão do contrato, prevalece a cláusula contida no artigo 1057, o artigo, né, a cláusula, o quórum, do artigo 1057, parágrafo único. Era a mesma coisa que eu te dizia no bloco anterior acerca da cláusula de não concorrência. E letra E, a limitada, ela inadmite a figura do administrador não sócio. Claro que não. A limitada, ela pode ter sim administrador não sócio, né? E a gente estava atrás da resposta aí incorreta, é a previsão do artigo 1060. Gente, as duas maiores e mais importantes sociedades, limitada e anônima, podem ter administradores não sócios. Tem uma dica que eu dou aos meus alunos da OAB, que eu vou passar aqui para você também. E não é nada fora do comum, não. Quando você estiver fazendo uma questão que você não tem a noção da resposta técnica dela, pensa um pouquinho na realidade. Respira um pouquinho e pensa na realidade. Raciocina comigo. Uma coisa eu tenho noção que você sabe, que quase a totalidade das sociedades brasileiras são limitadas. Né? Para cada 10 limitadas eu tenho uma nona. Então, quase todas são limitadas. Imagina todo esse povo que está fazendo um curso de administração de empresas. Todo mundo está fazendo para administrar coisa própria? Tenho certeza que não. Então, a limitada e a anônima podem ser, sim, administradas por não sócios. Falando em anônima, eu optei por uma questão aqui da OAB, né? Porque acho que tem uma ou duas questões da OAB bem interessantes. Está aí uma provinha pesada de empresarial. É a prova da OAB. E, gente, quando a CESP foi se despedir, né? Depois, hoje em dia, a gente tem FGV, eu acho que a ideia foi meio assim, eu vou embora, né? Agora vocês vão ver. Então, vou botar uma prova para quebrar. Então, essa questão é uma questão bem interessante sobre a lei de sociedade anônima. Então, vamos lá, para a gente ver o que a gente tem aqui. As sociedades por ações ainda é aquela questão para você julgar cada item. As sociedades por ações podem ser classificadas em abertas ou fechadas, considerando-se a participação do Estado em seu capital social. Falso. Bom, é bem verdade que as sociedades anônimas e sociedades incomanditas por ações, né, que na prática não existem mais, mas elas podem ser. Sociedade anônima pode ser aberta quando o seu capital está disposto à aquisição de quem quer que seja, por exemplo, a Oi. Né, uma sociedade anônima aberta, quanto ela também pode ser fechada. Não permitir esse acesso a todos. Mas, gente, isso é a definição de SA aberta ou fechada, artigo 4º da lei das SA. Isso é a definição.
Tá? A lei é 6.404 de 76. Não é conforme a participação do Estado ou não em seu capital social. Isso daqui foi uma pegadinha. Considerando-se a participação do Estado no capital social, eu vou ter sociedade de economia mista ou empresa pública. E toda sociedade de economia mista é uma sociedade anônima na sua formação necessariamente. Então, o examinador quis fazer aqui uma pegadinha. A CVM, entidade autárquica em regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda, ela não é responsável pela emissão de ações. A CVM, ela fiscaliza, ela regulamenta, ela pune o que é feito na Bolsa de Valores, mas ela não é responsável pela emissão de ações. 3. Ações preferenciais são aquelas que conferem ao seu titular uma vantagem na distribuição dos lucros entre os acionistas e, justamente por isso, podem ter limitado ou suprimido o direito de voto. Gente, vê só, você tem que entender isso daqui. O que é que acontece? De repente, a gente está falando de ações, aí você diz, eu acho interessante isso que a professora está falando e vou me inteirar. Está na moda agora investir em ações, tenha muito cuidado. Aí eu chego lá numa ação de uma companhia, vale tanto, sei lá, uma ação da Natura R$60, uma ação ordinária. E uma ação preferencial vale 68. Aí você diz, por que uma ação da mesma companhia é mais cara do que a outra? Está aqui. A ação mais cara é a ação preferencial. A ação preferencial, ela vai conferir alguma preferência ao seu titular. Por exemplo, vantagem na distribuição de lucro. Mas, gente, essa é uma das perguntas que mais caem sobre sociedade anônima. Justamente por isso, esses acionistas podem ter limitado ou suprimido o direito de voto. Cai muito assim nas provas. Numa SA, todo acionista necessariamente terá direito a voto? Não, nem todo acionista. Por outro lado, também fique atento que nem sempre o acionista preferencialista não vai ter direito a voto. Vai depender do estatuto social. 4. Ações, debêntures, bônus de subscrição, partes beneficiárias são espécies de valores mobiliários emitidos pelas companhias. A gente explicou cada um desses valores mobiliários, está certo? O valor nominal da ação é alcançado com a sua venda no ambiente de bolsa de valores? Não. Aqui é o valor de mercado que a ação possui, tá? E nesse sentido, a gente tem aí 3 e 4 como sendo corretas, consequentemente, letra C. Alguns de vocês, muitos de vocês desse nosso curso aqui de tabelionato, eu só conversando aqui com vocês e mudando o material, entraram em contato e tudo mais, pedindo, tá, gente? Eu me disponibilizei para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato comigo para pedir aí resumo de sociedade anônima, alguma coisa sobre sociedade, né? Terei total prazer em atendê-los, tá? Vou deixar a sociedade de lado, porque a gente quer abarcar tudo aquilo que a gente viu. E agora a gente vai começar a falar, no restinho do bloco que nós temos, a gente vai começar a falar daquele assunto que costuma ser o assunto do coração de vocês, né? Adivinhem qual é? Claro, são os títulos de crédito. A primeira questão é acerca de aval e fiança, e foi isso que fizemos na nossa aula. A gente deu os assuntos justamente fazendo essa separação do que seja aval e fiança. Aval e fiança são garantias pessoais equivalentes. Ok, concordo. São garantias do tipo garantias fidejussórias. Tanto em uma como em outra, o garantidor assume a obrigação de adimplir a obrigação garantida, avalizada ou afiançada, em caso de inadimplemento do devedor principal. Qual é o erro que eu tenho aqui? Isso daqui estaria certo em relação à fiança, né? Por quê? Vejam, tanto em uma como em outra, o garantidor assume a obrigação de adimplir a obrigação garantida em caso de inadimplemento do devedor principal. Isso daqui está mais ligado à fiança. O fiador, ele tem responsabilidade subsidiária em regra. Mas o avalista não é em caso de inadimplemento, tá, gente? O avalista, ele tem responsabilidade do tipo solidária. E aval é garantia cambial, é garantia de título de crédito. Fiança é garantia de contrato. Letra B, eu já acabei de explicar agora. Avalista e fiador fazem jus ao benefício de ordem. Embora em ambos os casos, tal benefício possa ser renunciado. O fiador, sim, tem direito ao benefício de ordem. O avalista, como a gente disse, ele sempre tem responsabilidade solidária, sim. O fiador tem benefício de ordem, mas cabe sim renúncio também.
cabe sim renúncia, de modo que ele pode se tornar solidariamente responsável. Então, eu disse até assim na aula, avalista sempre tem responsabilidade solidária, sempre. Fiador tem responsabilidade subsidiária em regra, tem benefício de ordem, podendo ter responsabilidade solidária. Letra C. A invalidade da obrigação original compromete como regra a validade da fiança, mas não a validade do aval. Exatamente isso. Por quê, gente? Eu chamei muita atenção de vocês para isso. A fiança é uma obrigação do tipo acessória. O acessório segue o principal. O aval é uma obrigação do tipo autônoma. Sendo assim, a invalidade da obrigação original compromete a regra da validade da fiança, mas não o aval. Artigo 899, parágrafo 2º. Eu ainda disse assim, aval é instituto do direito cambiário. Tudo do direito cambiário tem cartularidade, autonomia e literalidade. D. Tanto os direitos conferidos pelo aval como os conferidos pela fiança podem ser transferidos indistintamente pela cessão de crédito ou pelo endosso. Nada disso, tá? Não tem nada a ver aqui a história. Os direitos conferidos pelo aval, como os conferidos pela... podem ser transferidos indistintamente? Não. Aval é garantia de título de crédito, fiança é garantia de contrato, tá? Isso não tem. Não tem endosso, não tem isso em fiança. Isso é para aval. Letra E. A invalidade da obrigação original compromete como regra a validade do aval, mas não a validade da fiança. É justamente o contrário da letra C. Não sei se você já percebeu, se você faz muita prova de concurso, normalmente dá uma dica, se você precisar chutar, não nos custa dizer. Não é uma coisa também do outro mundo, não. Quando você tem duas respostas que se contradizem, normalmente a resposta vai ser uma das duas. Então, isso é para todas as matérias. Se você precisar chutar, já ajuda aí na sua vida. Vamos falar agora de protesto, porque como a gente sabe, o protesto de título de crédito, ele é feito em cartório, e por isso mesmo, o protesto cambiário é um assunto queridinho de provas de tabelionato para a gente em direito empresarial. Acerca do protesto de títulos e outros documentos da dívida, assinale a alternativa correta. Todos os títulos e documentos da dívida protocolizados serão examinados em seus caráteres formais e terão curso se não apresentarem vícios e não estiverem prescritos. Gente, presta bem atenção aqui. O artigo 9º, tá? E o seu parágrafo único. Agora, as respostas que daremos são respostas da lei 94, 92 e 97. Diz claramente que ao tabelião é vedada qualquer análise de título de crédito no sentido do mérito. Tabelião não analisa mérito. Ele é terminantemente proibido de fazer isso. Por isso que eu tenho dívida protestada, prescrita, dívida, uma série de problemas que a gente tem. Por isso que você tem cancelamento de protesto, você tem sustação de protesto, que são medidas judiciais. Ao tabelião é vedada análise de mérito. Se o devedor tiver o que reclamar, vai reclamar lá em sede judicial. Então, letra A está errada. Letra B. Na letra B, nós temos, não poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira emitidos fora do Brasil. Podem sim, desde que eles estejam traduzidos por tradutor juramentado. C. Tratando-se de títulos ou documentos da dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento vai ser feito pela conversão vigorante no dia do pagamento, calculada sobre o valor indicado pelo apresentante. Não. Nesse caso aqui, o valor vai ser feito, e essa posição também já foi firmada pelo STJ, o valor da correção monetária vai ser feito com base no dia da apresentação do título em cartório, e não com base no dia do pagamento. E aí a letra D é a nossa resposta. Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou no domicílio do emitente. Essa é a disposição que vamos encontrar aqui no nosso artigo 6º, por isso, resposta correta. Vou logo adiante para essa, para a gente acabar aqui esse bloco. 15ª questão. Na 15ª questão, nós temos: assinale a alternativa que se apresenta de acordo com a lei do cheque. Por isso, os artigos que aqui citarmos serão artigos referentes à lei 7357 de 85.
O cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão, no prazo de 60 dias quando emitido na mesma praça e 30 dias quando emitido em praça diversa ou no exterior. É justamente o contrário da previsão que nós temos no artigo 33. Os dias aqui estão trocados. Eu disse a você o seguinte, a praça é um município no qual eu tenho conta. Se eu passo um cheque em Recife, ele é um cheque de mesma praça. O prazo de apresentação é de 30 dias, em praça diferente ou no exterior, 60 dias. Letra B. O cheque não admite endosso de todos os títulos de crédito a princípio. São títulos de crédito à ordem, portanto, transferíveis via endosso. Artigo 17. Letra C. A ação de execução do cheque prescreve em 6 meses, contados da data de sua emissão, não. A gente explicou isso bem direitinho aqui para você, artigo 59. De fato, a execução do cheque, a ação de execução do cheque prescreve em 6 meses. Mas 6 meses que vão ser contados depois do prazo de apresentação que está na letra A. Eu conto da data de emissão, primeiro eu conto o prazo de apresentação, que pode ser de 30 ou 60 dias, e depois eu conto aí o prazo de prescrição. D. O cheque admite e aceite. Eu não preciso nem continuar a ler. Você nunca pode esquecer disso. Cheque, nota promissória, não tem, nunca tiveram e nunca terão a figura do aceite. Quem tem aceite é letra de câmbio e duplicata. Letra E. O pagamento do cheque ele pode ser garantido no todo ou em parte por aval prestado a terceiro, mas o banco ele não pode ser avalista do cheque. Essa é a disposição correta e é a disposição que a gente encontra no artigo 29. Gente, uma observação aqui. Permite-se, num caso, o aval no todo ou em parte. Você pode ser avalista de parte da dívida ou da dívida por inteiro. Aqui a gente falou do aval no Código Civil. Pelo Código Civil, o aval só pode ser da dívida por inteiro. Pelo Código Civil, o aval parcial ele é vedado. Professor, e na hora da prova, o que é que eu vou aplicar? Você vai aplicar assim. Quando a prova te disser o nome de um título de crédito, você aplica a lei específica. Aqui eu aplico a lei específica. Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando a prova, como uma questão como essa, não disser o nome do título de crédito, você aplica o Código Civil. Percebam que aqui eu citei os artigos do Código Civil. Então, em algumas vezes, a lei específica ela vai conflitar com o Código Civil e você tem que ter esse cuidado. Uma das vezes é sobre o aval. As leis específicas dos títulos de crédito em geral admitem aval parcial. Se a questão disser nota promissória, letra de câmbio, você aplica a lei específica. O Código Civil não admite aval parcial. Daqui a pouco a gente volta com mais título de crédito.